Bom, processo de fabricação 2, né? Meu e-mail esse daí. Os senhores podem entrar em contato sempre que quiserem. E eu vi o calendário acadêmico. Eu não vi a data exata, mas é outubro que vai ser a V1, tá? Eu vou postar exatamente qual a data essa semana, né? Começa a V1, mas eu vi lá que eu não ouvi. Começa na semana do dia 5. Dia 5 de outubro? Positivo. Então já na segunda-feira vai ser a nossa prova, né? Tem aí bastante tempo, né? Não tenho mais informações de como deve ser a prova, né? Mas assim que eu tiver, eu vou passando para vocês. Lembrando que o nosso material está todo lá no Classroom. Só entrar com esse código aqui, R4FYGKN. Esse QR Code aí, vocês vão direto para o Classroom, né? Tem aplicativo, ou então para a página aí. Professor, Fala. eu não sei para os outros, mas para mim ainda tá na tela do Vevox. Ainda está na tela do Vevox? Para mim ainda tá na primeira aula do slide, né? Para mim também tá, professor. Ué, deixa eu ver aqui. Agora não deve estar nada, né? Agora não. Agora apagou tudo. Deixa eu fazer outra coisa aqui, então. Só um minutinho aí. Vê aí se tá agora. Agora a tela cheia do material do Class. Tá bom. Obrigado. Então, esse código, né? R4FYGKN. Atualmente tem 48 alunos cadastrados no Classroom, né? Mas ainda é pouco, né? Tem mais de 60 aí alunos na disciplina, né? Então eu peço aí ajuda na divulgação desse código aí para todos terem acesso, ok? Bom, lembrando que não está autorizada a divulgação de nenhum material de processo de fabricação 2. Todo material que está lá no Classroom tem essa mensagem aí, esse aviso. O material é meu, não está autorizado a divulgar. Meu e-mail é esse daí, continua sendo. E na aula passada, a gente está tratando aí no capítulo 1, né? Esse capítulo 1 é bastante extenso. E a gente falou da velocidade de corte, né? Os conceitos e velocidade de corte. E hoje a gente vai tratar sobre tempo de usinagem. A aula de hoje vai ser como principal objetivo aí falar do tempo de usinagem. Vamos falar de outros conceitos também e alguns exercícios aí já visando a consolidação do conhecimento, ok? Então, lembrando lá da velocidade de corte, na aula passada, que a gente apresentou essa formulação aqui, ó, V igual a πdn sobre 1000. Vocês estão vendo minha setinha balançando aí na tela? Sim. Então, o V igual a πdn sobre 1000, a gente apresentou essa formulação e algumas tabelas de velocidade de corte para algumas operações, para furação, fresamento, torneamento e aplanamento. E aí a gente viu que o objetivo, na verdade, é conseguir identificar a velocidade de corte na tabela e, com isso, calcular, no caso de movimentos, operações com movimento de corte circular, calcular a rotação, o N, que ou a ferramenta ou a peça está girando. E, no caso do aplanamento, o número de golpes por minuto que a ferramenta está efetuando. E esse N
a RPM, que é o que a gente vai ajustar na máquina, vai setar na máquina, né? Então, na verdade, a velocidade de corte vai ser um parâmetro que vai ser uma consequência da rotação e do diâmetro que eu tiver. Aí, diâmetro seja o diâmetro e a rotação da peça ou da ferramenta, né? No caso do fresamento, que é o que está aqui, o diâmetro da ferramenta e a RPM, né? É a RPM da ferramenta. No torneamento e na furação, no torneamento, né? O diâmetro da peça e a rotação da peça. Na furação também, o diâmetro da ferramenta, rotação da ferramenta. Então, de acordo com a rotação, com o diâmetro, você vai ter a velocidade de corte em função desses dois parâmetros, que é o valor tabelado. Solicitar o pessoal manter o microfone desligado, por obséquio. Então, essa é a rotação que a gente vai ajustar na máquina. E hoje a gente vai apresentar a velocidade de avanço, que é esse primeiro parâmetro aqui, que é a velocidade instantânea do ponto de referência, medida segundo a direção e sentido do movimento de avanço. Então, a velocidade de avanço ela é dada por essa formulação aqui para movimentos de corte circulares. A velocidade de avanço é igual ao avanço vezes a rotação, a RPM, no caso aí, ou da ferramenta ou da peça, né? Depende de qual operação. No caso aqui do fresamento, que é esse exemplo que está aqui na tela, é a rotação da ferramenta, o RPM aqui da ferramenta. Essa unidade aqui, né, milímetro por minuto, é a unidade típica de velocidade de avanço. Vocês lembram qual é a unidade de velocidade de corte, né? Qual é? Metro. Metro por minuto. Metro por minuto. Metro por minuto. A velocidade de avanço é milímetro por minuto. Então, a ordem de grandeza da velocidade de avanço é muito menor do que a ordem de grandeza da velocidade de corte. Então, quando a gente pega, por exemplo, no torneamento, a rotação da peça expressa, né, a velocidade de corte resultante. Então, aquela rotação, aquela RPM, vai te dar uma velocidade de corte em função do diâmetro. E a velocidade de avanço é a velocidade que a ferramenta está se deslocando no sentido longitudinal da peça. Então, aquela velocidade pequenininha é a velocidade de avanço, que é milímetro por minuto. Por isso que a unidade é menor, porque realmente a ordem de grandeza é muito menor. E a unidade de avanço é o milímetro por rotação. Então, se eu pegar aqui milímetro por rotação e a RPM, o N, é rotação por minuto. Aí vai dar milímetro por minuto. Então, está tudo certo. Não precisa de dividir por 1000 para ajustar a unidade, porque já sai na unidade realmente, né? Então, essa é a velocidade de avanço. Aqui no fresamento, essa velocidade de avanço, ela é representada pela velocidade do centro da fresa, né? Então, a fresa está se deslocando aqui, girando em torno do próprio eixo e se deslocando da direita para a esquerda. Então, a velocidade de translação do centro da ferramenta é a velocidade de avanço. Ok? E por que essa velocidade de avanço tem a ver com o tempo de usinagem, que é o objetivo da aula de hoje? Porque o tempo que a ferramenta vai percorrer aqui, durante todo o desbaste dessa peça, né, ela vai percorrer todo esse comprimento aqui com velocidade de avanço, com VA.
Então, essa distância que eu tenho aqui da peça, né, esse comprimento da peça, o qual a ferramenta está se deslocando, é o percurso de avanço. E esse percurso de avanço, ele é percorrido com a velocidade de avanço. Ora, se eu tenho um percurso de avanço e uma velocidade de avanço nesse percurso, eu tenho distância e velocidade. Então, eu tenho o tempo. O tempo vai ser a distância sobre a velocidade, levando em consideração aí que a velocidade é constante, né? A gente considera a velocidade constante. Então, com isso, eu tenho o tempo de usinagem, que é, na realidade, o tempo que efetivamente a ferramenta está em contato com a peça, removendo o material. Então, esse tempo de avanço, que é o tempo dado pela velocidade de avanço e pelo percurso de avanço, é o tempo que vai ser computado para o desgaste da ferramenta efetivamente, porque é o tempo que eu tenho de contato peça-ferramenta. Isso para um passe, né? Isso para uma vez que a ferramenta passa aqui, né, removendo o material. E aí eu vou ter N passes, vou ter N desbastes aí durante a usinagem. Vou ter N desbastes aqui e cada desbaste desse, cada vez que a ferramenta passa aqui, vai ser um tempo desse de usinagem que vai, como eu falei, contar para a vida da ferramenta. Isso vai desgastando a ferramenta progressivamente, até que vai chegar uma hora que a gente vai ver depois, quando a gente tratar de critério de fim de vida da ferramenta, né, vai chegar uma hora que a ferramenta vai chegar num ponto de desgaste que ela não vai mais fornecer um acabamento superficial de qualidade e nem uma tolerância dimensional adequada. E aí a ferramenta tem a sua vida finalizada, tá ok? Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá ótimo. Então, nada melhor do que um exemplo, um exercício aqui, né? Esse exercício, se a gente pegar aqui o primeiro parágrafo, né, ó, qual a RPM indicada para executar um furo com 8 milímetros de diâmetro em uma peça de aço 1045 com uma broca de aço rápido. Isso foi o que a gente viu na aula passada. A gente calculou, né, identificou na tabela de velocidade de corte para furação que a rotação indicada é 875 RPM. Isso a gente já fez. Agora, continuação, né, da pergunta, né? Quanto tempo será gasto para executar o furo em uma peça de 50 milímetros de espessura? Então, aí, né, eu quero saber o tempo que eu vou gastar, que eu vou levar para furar uma peça com 50 milímetros de espessura. Então, a minha peça é isso daqui, ó. É essa peça aqui, com 50 milímetros de espessura, e a broca, que está com a RPM de 875 rotações por minuto, vai furar isso daqui num determinado tempo, que é o que eu quero saber. Agora, a gente viu, falei com vocês, né, que o tempo de corte vai ser o percurso de avanço sobre a velocidade de avanço. Então, o percurso de avanço é o espaço percorrido pelo ponto de referência ao longo da direção e sentido do movimento de avanço. Então, o movimento de avanço está aqui para baixo, tá na vertical para baixo aqui, a broca vai furar aqui. Então, esse percurso de avanço é o 50. Aí aqui eu abro um parênteses que a gente está desconsiderando a ponta da broca, tá? Tá desprezível aqui, né? Por esse campo. Aqui, na verdade, são 120 graus, né? Esse ângulo aqui é maior ainda. É desprezível essa pontinha aqui. Então, o percurso de avanço dividido pela velocidade de avanço.
que é percurso de avanço dividido pelo avanço vezes a rotação, o RPM. Então, eu tenho aqui percurso de avanço, que é 50 milímetros. A ferramenta vai se deslocar aqui por 50 milímetros, que é o comprimento da peça, a espessura da peça. A rotação, a gente já viu pela tabela, que é 875 RPM. A gente já tinha feito esse estudo. E qual que é o avanço? Tabela. Está aqui na tabela. Aqui eu substituí, né, os 50 milímetros, percurso de avanço, 875 RPM, e um avanço, a gente vem na tabela aqui, ó. A gente tinha visto aqui que era uma broca de 8 milímetros, um aço 1045, então é 875 RPM. Então, 8 milímetros de broca dá um avanço, aqui, a segunda coluna, ó, de 0,18 milímetros por rotação. Então, esse aqui está milímetro por volta, né? Milímetro por rotação. Então, esse 0,18 é o avanço, ok? Então, substituo aqui o avanço por 0,18. Com isso, eu vou ter o tempo de corte de 0,317 minutos. A unidade aqui vai ser minuto, porque aqui é rotação por minuto, né? E se eu multiplicar por 60... Professor, você pode voltar rapidinho na tabela, por favor? Ah, tá ok. Aqui. Já vi de onde é que saiu. Valeu, obrigado. De nada. Se eu multiplicar o 0,317 por 60, eu vou transformar de minuto para segundo, né? Dá aproximadamente 19 segundos. Ok? Bem simples. Não tem nem como complicar muito isso, certo? Bom, o segundo exercício é o do fresamento, que a gente fez esse primeiro parágrafo aqui, ó, em uma operação de acabamento de um aço semiduro, foi utilizado uma fresa cilíndrica de aço rápido com 20 milímetros de diâmetro. Qual é o RPM indicado, tomando como base a média do intervalo das velocidades de corte? A gente viu lá que é 763,96 RPM. Agora a continuação, né? Quanto tempo será necessário para executar a operação na peça abaixo, utilizando um avanço de 0,08 milímetros, né, 8 centésimos de milímetro, por rotação. Então, aqui, eu dei esse desenhozinho aqui, né? E também aqui a gente está desconsiderando o diâmetro da ferramenta, né? Desconsiderando esse diâmetro aqui. Então, o percurso de avanço é o espaço percorrido pelo ponto de referência ao longo da direção de avanço, que é a horizontal aqui. Então, a ferramenta vai se deslocar com velocidade de avanço por 200 milímetros. Esse é o percurso de avanço. Eu já tenho aqui o percurso de avanço, o LA, tenho aqui a minha rotação, RPM, e eu tenho aqui o avanço. No fresamento, eu preciso fornecer o avanço, tenho que falar qual é o avanço. Por quê? Porque na tabela de velocidade de corte para fresamento, não tem o avanço. Lembram dela? Não tem avanço. Então, eu preciso fornecer no enunciado para vocês, para a gente poder calcular, né? Então, a fórmula é a mesma. Percurso de avanço sobre velocidade de avanço, que é igual ao percurso de avanço sobre avanço vezes rotação. Só substitui os valores. 200 milímetros dividido por 0,08 milímetros por rotação vezes 763,96 rotações por minuto. Isso aqui vai dar 3,27 minutos. 3,27 minutos é a mesma coisa que aproximadamente, né, 3 minutos e 16 segundos. Porque aproximadamente, porque tem o arredondamento aí, né? Dá uma quebrada aí, mais ou menos 3 minutos e 16 segundos. Então, esse é o tempo que a fresa vai demorar para percorrer os 200 milímetros do percurso de avanço, com um avanço de 0,08 milímetros por rotação. Então, esse é o tempo, ok?
Não tem, é só aplicar a fórmula, né? Não tem muita complicação, não. O terceiro é semelhante também, né? Oriundo, né? Do exercício que a gente fez sobre torneamento, né? Deseja-se desbastar uma peça de aço SAE 1045 com diâmetro de 95 milímetros em um torno convencional, utilizando uma ferramenta de metal com a rotação ideal para a operação descrita. A gente já fez lá a aula passada e a resposta foi 402,08 RPM. Continuação. Quanto tempo será gasto para executar o desbaste na peça abaixo, utilizando um avanço de 0,3 milímetros por rotação? Aí eu tenho aqui a minha peça, né, com diâmetro de 95, inicialmente ela tinha esse diâmetro, né, e eu reduzi esse diâmetro aqui, não falei de quanto, mas eu reduzi aqui ao longo de 165 milímetros. Então, a ferramenta de corte, ela vai se deslocar com uma velocidade de avanço ao longo de 165 milímetros. Esse é o percurso de avanço, ok? Então, esse é o meu LA. Aí é só a gente utilizar a fórmula. Tempo de corte é igual ao percurso de avanço sobre velocidade de avanço, que é igual ao percurso de avanço dividido pelo avanço vezes a rotação, certo? 165 dividido por 0,3 vezes 402,08. Aqui também, assim como no fresamento, na tabela de velocidade de corte para o torneamento, eu não tenho avanço. Então, eu tenho que, no enunciado, fornecer o avanço. Senão, não tem como resolver. Então, resolvendo isso aqui, vai dar 1,367 minutos, que é aproximadamente 1 minuto e 22 segundos. Ok? O último exercício é sobre aplanamento. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, durante o aplanamento de uma peça de aço inoxidável, conforme esboço abaixo, utiliza-se uma ferramenta de metal duro para diminuir a altura inicial de 30 milímetros para 28 milímetros. Qual o número de golpes por minuto indicado para a operação? Considere a soma da folga de entrada e de saída igual a 5 milímetros. A gente viu que a resposta foi número de golpes por minuto, G, igual a 80 golpes por minuto. A gente viu que no aplanamento, diferente do fresamento, furação, torneamento, aonde o movimento de corte ele é circular, no aplanamento, o movimento de corte é linear. Então, a fórmula da velocidade de corte não é V igual a IDN. A fórmula é igual a V, é igual a L, que é o comprimento da peça, mais ΔS mais ΔE, folga de entrada e de saída, vezes o G, número de golpes por minuto, dividido por 1000. Na aula passada, a gente apresentou essa formulação aí. Então, a gente calculou com isso 80 GPM. Continuação agora. Quantos segundos serão gastos para efetuar o aplanamento, considerando um avanço de 0,25 milímetros por golpe? Aonde que está aqui, qual aqui que é o percurso de avanço no aplanamento? Milímetro lateral? 20 milímetros. 120, o D. 20 milímetros. O percurso de avanço é a distância que a ferramenta vai se deslocar ao longo da direção de avanço. O 120 aqui é a direção de corte. Então, a ferramenta ela corta, retorna e avança perpendicularmente a essa direção. Então, no total, ela vai percorrer 20 milímetros. Tá ok? Então, todo mundo está de acordo aqui? Entendi, professor, entendi. Beleza. Então, a formulação é a mesma, né? Correto? Correto.
Errado. 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 Porque não é N. Eu não tenho É RPM. golpe. É golpe. verdade, não tem RPM. É o G. Beleza? É o G. Então, a fórmula é parecida, né? Na verdade, a velocidade de avanço é o avanço vezes o número de golpes por minuto, e não a RPM, porque não tem RPM. Não faz nem sentido ter RPM aqui, né? Então, essa aqui que é a fórmula. E aí, o percurso de avanço é o 20, perpendicular à direção de corte. O avanço é o 0,25 milímetros por golpe. E o número de golpes por minuto é 80. Isso aqui vai dar 1 minuto, né? Não sei por que cargas d'água eu perguntei. Não perguntei nada. É 1 minuto que dá, exato. Tá ok? Então, só esse detalhe aqui, porque aqui não é número de rotações por minuto. E o número de golpes por minuto não é da V igual a πdn sobre 1000. É da V igual a 2, que multiplica L mais ΔS mais ΔE vezes G sobre 1000. A aula passada a gente viu isso daí, está lá na aula passada. Muito bem. Finalizados esses 4 exemplos aí, eu tenho uma lista de exercícios para vocês que eu vou postar lá no Classroom. Vou postar aí hoje ou amanhã, depois de terminar a aula. E ela tem uma série de exercícios sobre tempo de operação de usinagem. Então, esse aqui, o primeiro, né? Por exemplo, desejo tornear, desbastar, utilizando uma ferramenta de aço rápido, um tarugo de aço 1020 com um diâmetro de 68 milímetros, conforme figura abaixo. Qual é a RPM do torno para que esse trabalho seja realizado adequadamente? E qual o tempo de execução da operação descrita usando um avanço de 0,2 milímetros de rotação? Aí eu chamo a atenção que aqui em cima, ó, para as questões abaixo, considere as rotações disponíveis para o torno. RPM são. Aí tem uma série de rotações aqui, tá vendo? 30, 60, 85, até 1850. Ou seja, esse torno é como se fosse um torno convencional, real, que eu não consigo colocar um número quebrado de rotação. Eu só tenho rotações discretas em função das engrenagens, né? Da minha caixa de redução do meu torno. E são essas rotações que eu posso colocar. Então, para esses exercícios aqui, isso no caso do torno, né? E da plana, que eu tenho 3 velocidades aqui de golpes por minuto, né? 28, 60 e 76 GPM. Já a furadora e a fresadora são contínuas e infinitas, vamos dizer assim. A RPM que você achar vai ser essa mesmo que você vai utilizar. Agora, para o torno e para a plana, vocês vão achar uma RPM no cálculo, e aquela RPM que vocês encontrarem, vocês têm que escolher aqui a mais próxima. E essa que vai ser a RPM utilizada. A mais próxima vai ser utilizada para cálculo da velocidade de avanço. Se não fizer assim, vai dar errado o exercício do gabarito, tá ok? Lá no final, ó, no final da lista, tem lá todas as respostas. Não tem a resolução, mas tem as respostas de todos os exercícios, e essas respostas não estão erradas. Ok? Isso aí eu conferi, reconferi, e não estão erradas. Se você não chegou na resposta correta, reveja o problema, reveja a teoria, porque algum detalhe você se esqueceu. Então, se atentem para a rotação que é usada do torno, que é uma dessas disponíveis aqui. O torno não tem qualquer RPM para vocês usarem, só tem essas aqui, que é o que acontece na vida real. O torno convencional, ele tem determinadas rotações que a gente tem que escolher a que melhor se enquadra para a nossa operação. Ok? E assim vocês vão fazer. Como a gente está utilizando aí o Classroom, né? Se vocês quiserem submeter a resposta, fiquem à vontade, tá bom?
ou então submeter dúvida, em vez de mandar por e-mail, mandar pelo Classroom, tanto faz. Fiquem à vontade, tá ok? Então, essa primeira lista aí que tem a ver com tempo de usinagem, basicamente, e cálculo também de RPM, porque para calcular o tempo da operação, calcular o tempo de usinagem, você precisa calcular a RPM ou GPM. Senão, você não consegue calcular o tempo de usinagem. Não tem como. Então, é uma dupla aplicação aí, tá ok? Bom, dando continuação aí à matéria, né? Só lembrando, né, que a gente viu as direções a gente viu os movimentos, né, que tomam parte direta da formação do cavaco, o movimento de corte, movimento de avanço e movimento efetivo de corte, as direções dos movimentos, os percursos dos movimentos, né, ao longo dos movimentos, melhor dizendo, e começamos a ver as velocidades, né, velocidade de corte, a velocidade instantânea do ponto de referência, medida segundo a direção e sentido do movimento de corte, a velocidade de avanço, que a gente viu agora, e a terceira velocidade, que é a velocidade efetiva de corte, que nada mais é do que a velocidade instantânea do ponto de referência, medida segundo a direção e sentido do movimento efetivo de corte. Okay? Então, aqui está a velocidade efetiva de corte, lembrando que o movimento efetivo de corte é o movimento de corte e movimento de avanço quando eles acontecem simultaneamente. Então, a composição desses dois movimentos vai resultar no movimento efetivo de corte. Então, imagina que eu tenho a fresa, ela está girando aqui, e ela vai girando e andando aqui para frente ao mesmo tempo. Então, essa meio uma hélice aí que ela vai fazendo, né, é o movimento efetivo de corte. E a direção instantânea desse movimento, ou seja, a tangente desse movimento no ponto considerado, vai resultar na velocidade efetiva de corte. Se a gente observar aqui nessa figura, né, a gente está observando aqui que a velocidade efetiva de corte nada mais é do que a soma da velocidade de corte com a velocidade de avanço. Só que velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. Não é simplesmente uma soma algébrica, é uma soma de vetores. Então, a velocidade efetiva de corte é a soma vetorial da velocidade de corte e da velocidade de avanço. A gente apresentou a formulação da velocidade de corte e da velocidade de avanço, mas a gente calculou o módulo dela, né? Velocidade de corte é igual a πdn sobre 1000, velocidade de avanço é igual a avanço vezes o número de rotações por minuto. E a gente disse que a velocidade de avanço é medida segundo a direção e sentido do movimento de avanço, e a velocidade de corte é medida segundo a direção e sentido do movimento de corte, que é tangente ao movimento quando ele é circular. Então, a gente definiu também a direção e o sentido das velocidades de corte e avanço. Mas eu não me atentei muito para ela ser vetorial naquele momento, porque elas estavam sendo tratadas separadamente. Mas agora, com a velocidade efetiva de corte, eu tenho que chamar a atenção que isso daqui é uma soma vetorial. E, para a gente poder calcular o módulo da velocidade efetiva de corte, eu uso, né, eu tenho aqui esse triângulo, que não é retângulo, é um triângulo aqui, que eu tenho um ângulo entre a velocidade de corte e a velocidade de avanço como sendo φ, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu tenho a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos vai me fornecer o módulo da velocidade efetiva de corte, que é raiz quadrada da velocidade de corte ao quadrado, mais velocidade de avanço ao quadrado, mais 2 vezes velocidade de corte vezes velocidade de avanço, vezes cosseno do φ, que é esse ângulo aqui entre
velocidade de corte e velocidade de avanço. E se a gente observar na figura o tamanho do vetor velocidade efetiva de corte, ele é muito mais próximo do tamanho do vetor velocidade de corte do que do tamanho do vetor velocidade de avanço. Ou seja, a ordem de grandeza da velocidade efetiva de corte é mais próxima da ordem de grandeza da velocidade de corte do que da velocidade de avanço. Por isso que a unidade da velocidade efetiva de corte é o metro por minuto, assim como a velocidade de corte. Ou seja, eu preciso transformar a minha velocidade de avanço, que é calculada em milímetro por minuto, para metro por minuto, para poder manter aqui uma coerência de unidades. Senão, eu vou estar somando aqui metro ao quadrado por minuto ao quadrado, mais milímetro ao quadrado por minuto ao quadrado. Vai dar nada. Não vai dar nada. Vai dar erro, vai dar zero na questão. Ok? Então, as unidades aqui precisam estar coerentes e eu preciso passar a velocidade de avanço para metro por minuto. Ok? Ok. Conceitos auxiliares. Esse ângulo φ que eu falei aqui, ó, acabei de falar dele aqui, né? Esse ângulozinho aqui, ó, φ. Ele é o ângulo formado entre as direções de corte e de avanço. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho aqui a direção de corte, está aqui tangente ao movimento. Eu tenho a direção de avanço que está aqui, paralelo vai estar aqui, né? Paralelo a isso aqui. Então, esse ângulo entre direção de avanço e direção de corte é o ângulo da direção de avanço, φ. Então, esse ângulo, medido em graus normalmente, né, é formado por essas duas direções. Observações importantes. Nas operações fresamento cilíndrico tangencial e fresamento frontal, o ângulo da direção de avanço varia de 0 até um valor φ máximo. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho o ponto de referência está nesse instante aí onde eu estou mostrando, né? Mas se ele estivesse nesse dente aqui, estão vendo a minha setinha onde está aí? Positivo. Se o ponto de referência estiver sendo considerado aqui nesse dente, qual é o valor do ângulo da direção de avanço nesse instante? Zero. 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 Professor, assim, quando pergunta, vou dar uma dica para vocês. O professor, quando pergunta, a resposta, assim, ou é 0, ou é 1, ou é 90 graus. Entendeu? Nunca vai ser 3,42, nunca vai ser 90. Então, é 0. Por quê? A direção de corte, a direção de corte, aqui embaixo, ela vai ser tangente ao movimento, ou seja, vai ser na horizontal. E a direção de avanço já é na horizontal, sempre na horizontal. Nessa operação aqui, nesse desenho. Então, são duas direções coincidentes, né? E o ângulo entre duas direções coincidentes é 0. Ok? A partir do momento que esse dente aqui gira um pouquinho, aí eu já tenho uma direção de corte inclinada aqui, com uma pequena inclinação, o ângulo já é diferente de 0. E aí esse ângulo vai aumentando até um valor máximo, que no caso é esse aí que está mostrando, que é o limite da ferramenta com a peça. Né? Porque passou daqui, não tem mais contato da ferramenta com a peça, então não tem mais usinagem, né? Não tem mais nada. Então, isso tanto no fresamento cilíndrico tangencial quanto no fresamento frontal. Nas demais operações de usinagem, torneamento, faceamento, furação, sangramento, aplanamento, mandrilamento, brochamento, ele assume um valor de 90 graus. Ele é fixo. É sempre 90 graus. O ângulo entre a direção de corte e a direção de avanço. E um outro ângulo bastante importante é o ângulo da direção efetiva de corte. Esse ângulo é formado entre as direções de corte
e direção efetiva de corte. Então, ele está aqui, ó, é a letra eta. É um N com a perninha, né? É a letra grega eta. Então, esse ângulo aqui, ele é formado entre a direção de corte, BC, e a direção efetiva de corte, DEC. Então, esse ângulo aqui, diferente do ângulo da direção de avanço, que ele, em algumas operações, é 90 graus, esse aqui ele sempre vai variar, não vai ter jeito, né? E ele vai variar como, né? Eu tenho aqui a forma mais geral que ele pode acontecer, que é o caso aqui do fresamento cilíndrico tangencial, né? Vamos pegar esse caso mais geral aqui. Então, eu vou pegar os vetores aqui envolvidos, ó, velocidade de corte, velocidade de avanço, velocidade efetiva e os ângulos, e vou colocar aqui só os vetores, né? Então, esse ângulo aqui, né, a gente vai deduzir a formulação mais geral dele. Como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui, eu tenho esses pontos aqui, né, A, B, C e o ponto P, e partindo aqui do ponto C, que é a extremidade da minha velocidade de avanço e velocidade efetiva de corte, em direção à direção de corte, traçando aqui uma perpendicular da direção de corte, eu vou ter esse triângulo retângulo ABC. Qual é o ângulo formado entre os lados AB e AC? Q menos N. Que? Que? É Isso aqui é φ, né? φ menos... Φ menos N? É. Então, esse ângulo aqui, ó, se eu pegar, eu tenho aqui a direção de avanço, está na horizontal, e eu tenho aqui essa horizontal também. Então, são duas paralelas, e está cruzando aqui uma concorrente, né? Ou seja, esse ângulo aqui, φ, vai ser igual a essa abertura aqui, φ também. Ó. Então, isso aqui é φ também. Ok? Porque eu tenho duas paralelas e uma concorrente passando aqui. Certo? Então, esse aqui é φ. É o próprio ângulo da direção de avanço. Ok? E aqui é um ângulo reto que eu falei que era uma reta saindo de C para a direção de corte perpendicular. Então, aqui é um ângulo reto mesmo. Então, a partir desse triângulo retângulo, eu tenho que o seno de φ vai ser BC sobre AC. Né? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é AC? Quem é AC? Velocidade de avanço? Velocidade de avanço. Então, é BC sobre velocidade de avanço. Ou seja, BC é velocidade de avanço vezes o seno do ângulo da direção de avanço. E se eu pegar o cosseno do ângulo da direção de avanço, ele vai ser AB sobre AC, que a gente já viu que AC é a velocidade de avanço. Então, AB é igual à velocidade de avanço vezes o cosseno do ângulo da direção de avanço. Aí você fala assim, pô, mas eu quero calcular a formulação mais geral do ângulo da direção efetiva de corte. Mas eu preciso desses parâmetros aqui, porque o ângulo da direção efetiva de corte ele está nesse outro triângulo retângulo aqui, ó. É o triângulo BPC, ok? Aqui eu tenho o ângulo da direção efetiva de corte. E se eu pegar a tangente desse ângulo, ele vai ser BC, cateto oposto, sobre BP, cateto adjacente. Mas o que é BP? BP é igual, ou PB, né, mesma coisa, vai ser PA mais AB. PA mais AB. E eu já vi que BC vai ser velocidade de avanço vezes o seno do ângulo da direção de avanço, e AB é a velocidade de avanço vezes o cosseno do ângulo da direção de avanço. Ou seja,
eu substituo aqui e PA nada mais é do que a velocidade de corte, V. Então, eu vou ter que a tangente do ângulo da direção efetiva de corte vai ser velocidade de avanço vezes seno do ângulo da direção de avanço, que é o BC, dividido por velocidade de corte, que é o PA, mais velocidade de avanço vezes cosseno do ângulo da direção de avanço, que é o AB. E só dividindo em cima e embaixo por velocidade de avanço, né, para ficar bonitinho, eu vou ter essa formulação aqui, ó. Tangente do ângulo da direção efetiva de corte é seno do ângulo da direção de avanço, dividido por velocidade de corte por velocidade de avanço, mais cosseno do ângulo da direção efetiva de corte. Então, essa é a formulação mais geral que eu tenho no na minha operação, na minha usinagem, do ângulo da direção efetiva de corte. Agora, isso, né, caso geral. Se a gente pegar, por exemplo, torneamento, né, o torneamento, uma operação assim, de desbaste externo, eu vou ter a velocidade de corte para cá, para cima, né, olhando aqui nesse desenho, velocidade de corte aqui para cima, e velocidade de avanço da direita para a esquerda, né? Se eu pegar uma vista superior, né, se eu olhar daqui de cima, né, como se fosse olhando chapado nessa face aqui da ferramenta, eu vou ter essa vista aqui, certo? Vou ter essa vista aqui, que a velocidade de corte aqui, que é para cima, né? Ela, nessa vista aqui, ela está saindo da tela, concordam? Está perpendicular à tela, né? Porque se aqui ela está para cima, aqui ela está para cima. Eu estou olhando aqui de cima, né? Perpendicular a essa face aqui, eu vou ter essa vista aqui, a velocidade de corte saindo da tela. E a velocidade de avanço da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, rebatendo, né? Eu rebatendo, porque eu não tenho como desenhar 3D aí na tela de vocês, né? Então, eu vou pegar essa velocidade de corte e vou rebater aqui na tela. Então, essa velocidade que estava saindo da tela aqui, eu rebati aqui só para poder identificar no plano da tela. Então, está aqui a velocidade de corte rebatida e a velocidade de avanço está para cá, da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar aqui esses vetores, colocar aqui, né? Destacar eles aqui. A velocidade efetiva de corte, a gente já viu, antes, né? A gente sabe que esse ângulo aqui é o ângulo da direção de avanço, o ângulo entre a direção de avanço e a direção de corte, que vale quanto no torneamento? 90. 90 graus. O professor, quando pergunta, é π, é 0, é 1, 90. Não, é 90. A velocidade efetiva de corte é a soma vetorial dessas duas, né? Então, fazendo aqui o paralelogramo, né? Eu vou ter a paralela aqui, velocidade de avanço, velocidade de avanço, unindo aqui essa velocidade efetiva de corte. O ângulo da direção efetiva é entre... O ângulo da direção efetiva de corte é entre a direção de corte e direção efetiva de corte. Tá aqui. Esse ângulo aqui. Então, se a gente aplicar no torneamento a formulação mais geral do ângulo da direção efetiva de corte, a gente sabe que esse ângulo da direção de avanço vale quanto? 90. Então, aqui vai ter seno de 90, V por VA, mais cosseno de 90. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Eu vou ter 1 sobre V sobre VA mais 0. Então, eu vou ter aqui 1 sobre V sobre VA, então fica VA sobre V. Mas se eu pegar aqui a tangente desse ângulo, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. Velocidade efetiva, velocidade de avanço, velocidade de corte. Eu já tenho aqui um triângulo retângulo. Qual que é a tangente desse ângulo aqui, nesse triângulo? É VA sobre V, pô. Né? É isso aqui. Tem que ser, porque esse ângulo aqui, da direção de avanço, sempre vai ser 90 graus. Certo? Então, essa é a aplicação da fórmula na sua forma mais geral, no torneamento, e a gente vê graficamente aqui que é a mesma coisa. Vai ser a velocidade de avanço sobre B. Ou seja, independe do ângulo da direção de avanço, nesse caso. Vai depender só da velocidade de avanço e da velocidade de corte. Ok?
dúvidas? Sem dúvidas. Ok. Sem dúvida. Dando prosseguimento aqui, plano de trabalho. Eu mostrei aqui, né, o rebatimento do plano de trabalho, né? O que é o plano de trabalho? Eu falei, na verdade, eu rebati aqui a velocidade de corte, né? Aqui eu rebati a velocidade de corte que está no plano de trabalho, né? Mas o que é o plano de trabalho? Ele é designado pela letra X, né? E é o plano que, passando pelo ponto de referência, contém as direções de corte e direção de avanço. Então, aqui eu tenho o traço do plano de trabalho, né? Porque a direção de corte ele está nesse ponto aqui, saindo da tela, né? E a direção de avanço está aqui da direita para a esquerda mesmo. Então, esse XX aqui, né, é o traço do plano de trabalho, que na verdade ele está na horizontal aqui, saindo da tela, né? É um plano horizontal saindo da tela, perpendicular à tela e passando aqui pelo ponto de referência. Esse é o conceito do plano de trabalho. Tá? Um plano que passa pelo ponto de referência e contém tanto a direção de corte quanto a direção de avanço. No faceamento, a definição é a mesma. É o plano que passa pelo ponto de referência, contém a direção de corte, que nesse caso aqui também está saindo da tela, e a direção de avanço, que é da extremidade para o centro. A direção de avanço está vindo daqui em direção ao centro. Então, aqui está representado o traço do plano de trabalho, que é um plano que passa aqui na vertical, saindo da tela, perpendicular à tela. No sangramento, o sangramento é uma operação semelhante ao faceamento, que a ferramenta se desloca da extremidade para o centro, né? Então, a ferramenta vai se deslocando para cá. Oi. Esse plano não deveria estar na ponta da ferramenta, onde de fato acontece o corte? Em qual operação você está falando? Tanto nesse quanto no outro. O plano, ele está afastado da área efetiva do corte, não? Não, ele está no ponto de referência. O ponto de referência, ele é um ponto que está aqui próximo à ponta de corte. Então, esse plano passa pelo ponto de referência que está aqui. Ok? Uma coisa que eu falei, acho, na aula retrasada, não sei, é que essa escala aqui, ela é muito maior, né? Essa ferramenta aqui, na verdade, ela é muito pequenininha. Então, esse tamanho da ponta de corte aqui é muito pequenininho na prática, né? Aqui está aumentado para a gente ver a ferramenta, né? Para a gente destacar aqui o que está acontecendo. Mas esse plano, tanto aqui quanto aqui, ele passa no ponto de referência, ok? E, professor, Ok. tem orçamento na ponta, né? Que o senhor fala que tem que fazer por causa do... Qual é o nome nosso? Não ouvi. O som está horrível. Aquele adoçamento ali na ponta que tem que fazer. O adoçamento. O adoçamento. Aqui tem ou um adoçamento ou um chanfro, né? Normalmente tem aqui. Na ferramenta você não tem essa quina viva aqui. Você tem um chanfrozinho aqui. E esse chanfrozinho já faz com que o ponto de referência fique um pouquinho para cá, né? Não fique na ponta, porque a ponta não existe, na verdade. Ok? Ok, professor. Ok. Então, o sangramento, ele tem essa característica também da ferramenta se deslocar da extremidade para o centro, né? O nome dessa ferramenta aí é bedame, né? O nome da ferramenta de sangramento é o bedame. Então, o plano de trabalho está aqui, a direção de corte está saindo da tela nesse ponto aqui, e a direção de avanço está em direção ao centro. E aí, quando eu pego esse plano de trabalho e rebato ele aqui do lado, ó, aqui está a vista lateral desse plano, aí sim eu vejo a direção de corte e a direção de avanço, ok? Na furação, o plano de trabalho está aqui também, na vertical, considerando o ponto de referência aqui, né? Se eu considerasse o ponto de referência aqui no meio, aí o plano de trabalho estaria na tela, né? Na verdade, esse plano de trabalho é móvel aqui na furação, porque a direção de corte ela está tangente aqui à fresa e girando com a aresta, né? Ela vai girando junto com a aresta de corte.
que ela está sempre tangente ao movimento no ponto de referência, o ponto de referência está girando, então essa direção de corte está girando também em torno do diâmetro da ferramenta. Então, nesse instante que eu considerei aqui, que o ponto de referência está aqui, aí o plano de trabalho está na vertical aqui, saindo da tela. E o único plano que a gente consegue visualizar efetivamente na tela é no fresamento cilíndrico tangencial, que eu tenho a direção de corte, a direção de avanço na tela aqui e o ponto de referência aqui. Então, como o plano de trabalho contém a direção de corte e a direção de avanço passando pelo ponto de referência, esse plano aqui, né, da tela, esse laranja aí, meio gasto, né, é o meu plano de trabalho, plano X. Então, o fresamento cilíndrico é o único que a gente consegue representar efetivamente o plano de trabalho na tela, né? Não preciso rebater, não preciso fazer nada, ok? Bom, pessoal, queria fazer agora aí uma atividade com os senhores, lá no Vevox, quem puder, quem tiver baixado, quem chegou depois aí, né? Esse aplicativo é só para a gente ter uma interação de vocês, né? Dos alunos na aula, né? Então, são alguns exercícios aí e quem puder baixar ou já tiver baixado e puder cadastrar, só para a gente ter uma diversão aí, né? Aprender brincando, vamos dizer assim. Se vocês entrarem aí, vai aparecer lá processo de fabricação 2, welcome. Quem mandou uma mensagem aqui, boa noite no Vevox. Professor, Pronto. só um aviso pro pessoal aí que também tem versão web. Ah, tem versão web? Eu não conheço versão web. É só botar o Vevox App que vai aparecer o site lá. Ah, bota aí no chat, por favor. Vou botar aqui. Bota aí. Acabei de mandar. Obrigado. Vevox, esse eu não sabia que tinha. Legal. Bom, vou botar. Pessoal, boa noite. Boa noite. Licença. Teria como o senhor me adicionar na aula do senhor? Porque eu estava na outra turma e eu só consegui entrar porque um colega me enviou o link. Quem está falando? É Luciana Luciana Vieira. Luciana Vieira? Isso. Agora eu não vou conseguir fazer isso não, Luciana, porque senão dá problema aqui, mas eu anotei aqui, Luciana Vieira, vou fazer isso quando terminar, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Luciana Vieira, é só isso o nome ou não? Tem mais? Não, Luciana Vieira dos Reis. Nome completo, Luciana Vieira dos Reis, né? Isso. Tá bom. Obrigada. De nada. Bom, então aqui o primeiro exercício aqui, ó, vai aparecer aí, se tudo der certo, no aplicativo. Essa pergunta no aplicativo. Confere? Vê se apareceu aí. Volta lá para ver o código lá, professor. Código? Aí você me quebra, cara. Acabou de aparecer o aplicativo, professor. É 103, 190, 155. Obrigado. 103, 190, 155. A gente seleciona e faz o quê? Seleciona e espera. Só seleciona e espera. Eu ia perguntar isso, que a gente clica claro, ela desmarca. Não, seleciona, vai pintar e aí fica esperando. Que eu estou esperando todos responderem, entendeu? Tá aparecendo para você lá 24 de 31 respondido, né? Isso, 25 de 32. Não foi entrar novamente, não precisa mais botar esse código, não?
Não, botou uma vez, aí já colocou, não precisa mais não. Diminuiu o número. A galera já tá tocando clear. Clear para limpar. Clica e fica quietinho. Ah, sim. Eu fechei aqui, hein? O que aconteceu é que, na verdade, lá embaixo tá escrito, não tá escrito clear, tá escrito claro para mim, por causa que o Google Chrome traduziu automaticamente. Aqui na usinagem, há 3 movimentos que são necessários para o corte. Dos abaixo, qual não é? Movimento de corte, movimento de avanço, movimento de trabalho, movimento de aproximação ou penetração. A maioria respondeu aí realmente 63,64%, né? Respondeu movimento de trabalho, e é realmente essa a resposta certa. O movimento de aproximação ou penetração, ele é um movimento necessário para o corte, porém, ele não tem remoção de cavaco. Ele é um movimento que antecede a usinagem, vamos dizer assim, a remoção do cavaco, mas ele é necessário para o corte porque você precisa executá-lo também, entendeu? Então, mas o movimento de trabalho é uma coisa que não existe, né? E o movimento de corte, o movimento de avanço são movimentos que efetivamente têm remoção de material quando eles acontecem, ok? Uma outra aí. Essa aqui foi uma pergunta, foi do concurso do quadro complementar da Marinha, de 2012. Tirei de lá essa pergunta, né? De acordo com isso aí foi da aula passada, foi da aula passada que eu apresentei. Professor, será que você pode botar o código de novo aí, que eu consegui baixar agora? O código, cadê aquele amigo que falou o código aí para mim? 103. 3, Fala aí você. 190, 155. 103, 190, 155. 103, 190, 155. Essa questão está exatamente igual a esse concurso? Tá. É porque aí dá para... Eu fui Tá todo mundo pesquisando teoricamente na no internet chute. aí, hein? Eu fui no chute porque você falou na outra aula que esse 43-40, o final 40, significava alguma coisa. Então, teoricamente... Não, assim, se vocês quiserem buscar na internet, tudo bem. O objetivo não é... É o objetivo vocês aprenderem, né? Porque buscar na internet, procuram. Não é quem quer ser um milionário. Vocês não vão ganhar dinheiro com isso. É conhecimento, né? Não, realmente, professor. O 40 é fácil de adivinhar, só o 43 que é difícil, assim, de O cabeça. 43 é difícil. Eu falei, é o que eu falei na aula, né? Na verdade, eu tinha falado na aula o que é, quais são esses... Tem que ficar ligado na ABNT sempre, né? Pra saber, mas... É. O 40, mas o 43 que é o complicado. O 43 tem que saber, realmente. Né? Que aí ou você pesquisa na internet ou você está no concurso e sabe. Eu só decorei essa aí porque essa aí caiu numa prova do Fábio, o 4340. Ah, esse acho Errei lá e não esqueci mais. Finalizando aqui.
A maioria marcou o 3, né? Teve uma galera que marcou aqui o primeiro, o segundo, né? E aí acerta realmente a terceira questão, né? Níquel, cromo, molibdênio. O 43, ele tem os elementos de liga níquel, cromo e molibdênio. E o 0,4, né, o 40 aqui, significa 0,4% de carbono. Se fosse 30, seria 0,3%, enfim. E o 40, se fosse 10, 40, aí é porque ele não tem elementos de liga, né? Esse aqui tem níquel, cromo, molibdênio. Essa daqui não tem a figura, não vai ter no aplicativo. Teve um aluno que falou, no aplicativo não tem a figura. Aí eu fui ver lá, realmente não tem como colocar. Só aqui no slide que tem, né? Eu não tem como eu adicionar uma figura para aparecer no celular. Só vai aparecer a pergunta e as respostas. A figura tem que ver aqui na apresentação que eu estou colocando. Essa daí eu dei um chute, professor. É mesmo? Vamos ver o que a galera colocou aqui. A maioria colocou aqui fresadora universal. Realmente dá para ficar em dúvida entre a universal e a ferramenteira, né? Torno vertical e torno mecânico horizontal está totalmente errado, né? Mas essa aqui é uma fresadora ferramenteira. Estão vendo aqui do lado? Isso daqui que eu estou mostrando, ó. Esse painel aqui, ele permite uma precisão da máquina muito grande que habilita ela a ser ferramenteira, de fabricar ferramentas nela. Então, em função disso daqui, e esse cabeçote aqui, que ele é todo móvel, né? Esse cabeçote aqui tem graus de liberdade maior do que da fresadora universal. Tinha que ter botado uma figura da fresadora universal aqui do lado, né? Mas, enfim, são essas duas diferenças aqui. O grau de liberdade do cabeçote e essa precisão que ela tem, que a ferramenta exige, né? Que você coloque na especificação da ferramenta, ok? Eu consigo fazer uma chave combinada aí? A chave combinada, na verdade, ela é forjada, né? Essa aqui é para fazer ferramentas de forma, realmente, né? Ferramentas perfiladas, vamos dizer assim. Essa outra aqui, ó.
Essa aqui eu falei agora, né? O que o pessoal marcou? A maioria marcou Bedame, realmente. Acabei de falar agora, né? Ferramenta para fazer esse canal torneamento, sangramento, né? É o Bedame. O Bits é a ferramenta comum da usinagem para fazer desbaste, acabamento. Proca é para fazer furação, né? Não é para fazer um canal, fazer furação. E lima é para limar, né? Encabamento. Essa aqui, qual a primeira operação que deve ser realizada no torneamento de peças? Galera colocou aqui fixar a peça. Só que fixar peça, o certo é faceamento. Fixar peça não é uma operação de usinagem. Fixar peça é antes do torneamento, né? É que nem fixar. Se você ia fixar a ferramenta, é ligar a máquina, é ligar a luz, né? A primeira operação de usinagem que vai acontecer é o faceamento, que é para poder facear a peça, que é o que vai definir a dimensão, né, da peça, o comprimento da peça, para você ter a referência exata da peça. Porque se fosse a primeira operação a ser realizada na peça, sim, seria até o serramento, né? Mas no torneamento é faceamento. Eu até fiquei com dúvida, né? Você sempre falou que a primeira coisa é sempre serrar. Serrar, mas aí é porque está realizado no torneamento. Ela já é torneamento, já é no torno. Eu também fiquei na dúvida entre faceamento e fixar a peça. É como estava meio que aberto, eu coloquei fixar a peça também. Beleza. Como sabe, primeira operação de usinagem, aí tudo bem. Aí fica mais direcionado, né? Aí era serrar. Aí seria porque serrar. a primeira operação no torneamento é o faceamento. Fixar não é uma operação, né? Essa daqui do concurso de aeronáutica que teve em 2017. Essa aqui é ruim porque tem que ler um textão, né?
que o pessoal colocou aqui. A maioria colocou torneamento, alguns colocaram mandrilamento, menos ainda colocou planeamento. Bom, aqui ele está falando que ó, a peça gira ao redor do eixo, né? Então, se a peça está girando ao redor do eixo, não pode ser o mandrilamento, porque no mandrilamento, a ferramenta que gira em torno do eixo. E aí ele fala aqui que o processo é feito através de movimento sincronizado da peça, da ferramenta, obtendo superfície plana, cônica ou cilíndrica, com diâmetro sucessivamente menor. Esse aqui, superfície plana, ele gera uma dúvida, né? Só que, por exemplo, faceamento, você está gerando uma superfície plana, quando você faz o faceamento na peça. Cônico ou cilíndrica é normal, né? Com diâmetros sucessivamente menores. Então, só pode ser o torneamento realmente. Bom, pessoal, era esses conceitos que eu queria passar hoje aí. Na próxima aula a gente vai falar sobre os parâmetros de corte e parâmetros do cavaco, né? E finalizar o capítulo 1, né? Lembrando que a aula gravada vai ficar lá no YouTube, no meu canal do YouTube, e o material todo está no Classroom com esse código aqui, inclusive a aula, eu vou gravar e vou colocar o link lá no Classroom também para todos acessarem, ok? E meu e-mail, gustavosimão@uol.com.br, qualquer dúvida é só enviar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém tem alguma dúvida? Nossa. Não, pessoal, Boa noite, tranquilo. professor. Desejo a todos uma boa noite também, uma boa semana. Valeu, Valeu, professor. boa Boa semana.